Eu gostaria de falar sobre a nossa estratégia de investimento atual, em que ainda estamos no olho do furacão do choque do coronavírus. Eu acho que seria importante colocar isso em contexto e fazer uma breve recapitulação de onde viemos. Então, na nossa opinião, desde o quarto trimestre do ano passado, e inclusive no começo desse ano, o mercado se encontrava num estado de euforia, de quase bolha, em que alguns setores eram moda e estavam negociados a um preço que, na nossa opinião, era substancialmente acima daquilo que nós considerávamos o valor atribuídas a elas, tá? Então, como exemplo, o setor de vestuário, o setor de e-commerce, drogarias, locação de veículos, incorporação imobiliária, o setor de tecnologia. Começamos a ouvir alguns investidores dizendo que dessa vez é diferente, temos que mudar a forma de atribuir o valor de empresa de tecnologia. Isso me lembrou o período pré-estouro da bolha da internet de 99, em que também se falava que dessa vez é diferente. Então, isso nos preocupava e nós acabamos, durante esse período, não tendo exposição a nenhum desses setores que eu mencionei, e o nosso foco vinha sendo em empresas que, em primeiro lugar, tinham margem de segurança, ou seja, o seu preço estava abaixo do valor que nós atribuíamos a elas, e que tinham fundamentos bons e criação de valor sustentável no tempo. Então, como exemplo, nós já tínhamos investimento em Vale, desde o primeiro semestre do ano passado. Se incorporação estava cara, nós estávamos investidos em Duratex, que vinha com uma grande criação de valor. Tínhamos investimento em medicina diagnóstica com uma enorme margem de segurança. Então, começávamos o investimento em BR Distribuidora, que é uma história de forte reestruturação, e já vínhamos com investimento em Banco do Brasil, que também era uma história de reestruturação, que ainda tinha crescimento de lucro a ser capturado por essa reestruturação. E assim passamos e assim entramos o ano de 2020. Começamos em janeiro o investimento em JBS, o papel sofreu uma correção e passou a ser uma oportunidade interessante de entrada, e bancos sofreram uma correção importante em janeiro, e nós aumentamos nossa exposição, trouxemos para a carteira Itaú. Há muito tempo que nós não víamos Itaú com uma atratividade tão grande, e de forma que nós entramos nessa correção com nomes que, na nossa opinião, eram e continuam a ser nomes de ganha-ganha, no seguinte sentido: por um lado, tem margem de segurança robusta, e, por outro lado, tem uma operação resiliente e fundamentos sólidos para lidar com uma parada brusca da economia como um todo, né? Então, como está a nossa carteira? Eu vou mencionar os setores que são os de maior alocação da nossa carteira. Em primeiro lugar, mineração e siderurgia, com destaque para Vale. Em segundo lugar, bancos. Há muito tempo não tínhamos uma alocação tão relevante em bancos. Em terceiro lugar, alimentos, com JBS. E depois, distribuição de combustível com BR Distribuidora. E eu destacaria 5 fatores que predominam na nossa carteira como um todo. 1, balanço forte, condição financeira muito confortável. Isso é talvez o mais importante fator nesse momento. 2, uma operação que vinha tendo uma boa geração de caixa ao longo do ano passado. Portanto, não estava presa, por exemplo, a um plano de investimento muito pesado ou uma necessidade de pagamento de dívida muito pesada. Número 3, exposição favorável ao câmbio. O câmbio indo de um pouco acima de 4 para um pouco acima de 5 é uma enorme criação de valor para empresas que tenham uma exposição favorável a câmbio. Ponto número 4, eficiência operacional, para poder reagir com agilidade e se adaptar com agilidade à mudança brusca dos seus negócios. E, finalmente, ponto número 5, empresas que tenham serviços e produtos que sejam relativamente essenciais e sofram uma parada menor do que outros setores. Então, no resumo, esses são os fatores que predominam, e por conta dessa condição ganha-ganha na correção de quase 30% do mercado, nossa queda foi
é razoavelmente menor. Então, essa é a coisa do ganha-ganha. Quando cai, cai menos, e quando sobe, sobe mais. É isso que nós estamos vendo na nossa carteira hoje. Estamos felizes do jeito que nós estamos e monitorando as oportunidades para capturar outros nomes que ofereçam essa condição de ganha-ganha. Para mais detalhes, convido vocês a olharem a nossa carta que nós publicamos na semana passada, cujo título é Pânico.